Pois bem, dada a revisão, né, bem simples do oscilador harmônico clássico, assim como, né, como é que vai ser a Hamiltoniana, que a gente vai ter que resolver para o caso do oscilador harmônico quântico, via primeira quantização, né, agora a gente pode passar de fato para a resolução, né, do nosso oscilador harmônico. Então, né, só reenfatizando, qual problema nós estamos resolvendo ao resolver o oscilador harmônico quântico? Estamos resolvendo, né, quais vão ser os estados, como é que vai ser a configuração de um sistema quântico que está sujeito a uma força restauradora do tipo, né, que seja proporcional à distância, ou seja, que está em um potencial parabólico, né, um potencial V de x parabólico do tipo m ômega 2 sobre 2 vezes x quadrado. Ok? Então esse é o problema que a gente está resolvendo, um sistema quântico que está sujeito a esse potencial. Pois bem, a primeira forma natural que a gente tem para poder solucionar, né, a respeito o problema do oscilador harmônico quântico, né, só reescrever aqui a Hamiltoniana dele. Eu vou parar de escrever o ômega com o índice zero, só escrever ômega porque essa é a única frequência que está envolvida no nosso problema, né? Mas a primeira forma natural que a gente sempre consegue fazer é tentar obter as autofunções do nosso operador hamiltoniano. Ou seja, a gente sabe que existem um conjunto de autofunções, né, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de φ, certo? φn, para distinguir do psi, que é a função de onda de fato, né? Ou seja, existe um conjunto aqui de autoestados, né, que eles têm uma certa energia específica, certo? São os autoestados hamiltonianos. E a primeira forma que a gente tem de solucionar o oscilador harmônico é tentar obter quem são esses caras. Por quê? Porque se a gente sabe quem são os autoestados, dado que os autoestados são do operador hamiltoniano, e o operador hamiltoniano é um operador autoadjunto, nós sabemos que qualquer estado quântico necessariamente pode ser escrito em termos das bases de φn. Por quê? Porque os autoestados de um operador hermitiano sempre formam uma base, certo? Isso foi discutido na nossa primeira aula de fundamentos matemáticos. Além disso, né, quando a gente descobre esse cara, além de a gente poder escrever qualquer estado psi como sendo um somatório de AN φn, além de a gente poder escrever qualquer estado como uma superposição desse cara, já que esse cara forma uma base, se a gente quiser determinar quanto é que vale o psi em qualquer instante do tempo, fica muito simples, porque cada um desses caras tem energia n, então a gente sabe que é só acrescentar uma fase global, né, com cada uma dessas energias, que inclusive a gente tem a evolução temporal naturalmente. Então, toda vez que a gente vai resolver um sistema físico, é muito conveniente que a gente resolva ele sempre em termos dos autoestados do hamiltoniano, porque além deles formarem uma base, o estado poder ser expandido nele, a evolução temporal é feita de forma trivial, enfim. Isso aqui eu acredito que não seja novidade para ninguém, porque é isso que eu estou falando exaustivamente desde os postulados da mecânica quântica. Pois bem, como eu afirmei agora há pouco, o nosso problema do oscilador harmônico vai envolver tanto a gente saber quais são as soluções, né, para um oscilador harmônico em termos de notação de Dirac, né, e além disso em termos de função de onda. Então a primeira forma que a gente pode, né, obter, né, de tentar descobrir quem são essas soluções aqui, essas autofunções do hamiltoniano, que são soluções do oscilador harmônico, certo? São as soluções com energia definida, que expandem qualquer outra solução. A primeira forma natural que a gente tem é reescreve essa equação daqui, então igual a EN φn. E o que a gente faz? A gente escreve isso, né, sanduíche aqui com o estado de posição. Porque a gente sabe que quando a gente faz isso daqui, o que a gente vai estar fazendo é o quê? É pegando exatamente isso na representação de posição. A gente tem o hamiltoniano, né? Se a gente fosse escrever aqui a forma que esse cara ia ficar, né? Levando em conta aquelas formas, né, de que no espaço de posição o operador x vira a própria variável x e o operador momento é menos IH barra derivada no tempo, esse cara daqui, né, vai nos retornar menos H barra ao quadrado sobre 2m, derivada segunda das nossas autofunções φn com relação à posição, mais m ômega 2 sobre 2 vezes x quadrado, né? Porque o operador posição ele adquire simplesmente o valor da variável, né? Vezes o φn é igual a EN φn. Por quê? Porque o EN é uma constante, ele pode ser jogado para fora aqui do sanduíche, e aí fica simplesmente φn na representação de posição, que é a nossa função de onda. Certo? Lembrando, essa função de onda é a função de onda que depende só do espaço, ok? Não é a função de onda completa, como dá para ver que essa aqui é uma equação independente do tempo. Obviamente, se a gente soluciona essa equação, matamos o problema do oscilador harmônico. Então, até então não teria muito segredo. O problema é que essa equação ela não é muito simples de ser resolvida,
né, a forma do potencial, por mais que seja um polinômio, a solução dela não é tão agradavelmente obtida. Né? Se você já viu o problema do oscilador harmônico em cursos introdutórios, né, em termos dessa equação diferencial e tudo, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar que as soluções dessas equações daqui são as gaussianas e que vão junto, né, são acompanhadas as gaussianas com os polinômios de Hermite, né, que de fato são as soluções das funções de onda do oscilador harmônico. Porém, esse método aqui é um pouco mais complicado para se obter essas autofunções. O que eu vou fazer aqui com vocês é o seguinte, a gente vai começar a tratar o problema em termos de notação de Dirac, introduzir operadores novos para poder resolver esse probleminha aqui do oscilador harmônico, porque com esses novos operadores que nós vamos introduzir, né, com essa metodologia que eu vou mostrar como é feita, em termos de notação de Dirac, a gente consegue, ao invés de obter uma dessas equações, ao invés de obter essa equação, que é uma equação de segunda ordem, né, porque envolve derivadas segundas, a gente vai conseguir obter a solução em termos de equações diferenciais de primeira ordem, que são muito mais simples de serem obtidas, e vocês vão ver que com essa forma, né, a metodologia que nós vamos usar para poder simplificar essa hamiltoniana e escrevê-la de forma mais estratégica, vai nos permitir descobrir as soluções, inclusive dessa equação, né, que vão ser as funções de onda de fato, como também as soluções em termos de vetores de estado. Porque lembrando, resolver esta solução só nos retorna a função de onda. Mas e se a gente quiser trabalhar em termos de notação de Dirac? Essa formulação daqui, em termos de função de onda, não nos ajuda muito. Porém, resolvendo o problema em termos de notação de Dirac, a solução em termos, né, de função de onda ela é obtida, né, consequentemente. Então, a gente vai obter essas equações, também, né, para aproveitar todo o formalismo que a gente adotou até agora, em termos de notação de Dirac. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né, mais uma vez, vamos reescrever aqui a hamiltoniana. Então, P ao quadrado sobre 2m, mais m ômega 2 sobre 2x quadrado. Para poder resolver o problema do oscilador harmônico, eu vou reescrever esse cara de uma maneira mais adequada, ok? Reparem que é o seguinte, né? Como todo mundo sabe, o operador hamiltoniano ele tem unidade de energia, certo? Então a unidade dele é energia. Dado que a unidade é energia e aqui aparece o ômega, a gente sabe que na quântica um terminho que representa energia que sempre aparece é um H barra ômega, constante de Planck reduzida, vezes uma frequência angular. Isso aqui, né, enfim, aparece essa combinação em diversos momentos. E como a gente está no oscilador harmônico, naturalmente existe uma frequência definida. Então, uma coisa que eu vou fazer que vai ser bem útil eu vou definir a nossa hamiltoniana, eu vou passar a escrevê-la de uma forma mais estratégica que vai ser H barra ômega. E aí sim, como os dois fatores aqui tem 1 sobre 2, né, por enquanto eu vou pegar esse sobre 2. E agora eu vou escrever esse resto todo, né, de forma que, obviamente, as hamiltonianas sejam iguais. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, o que eu escrever aqui no meio desse parênteses vai ser adimensional. E normalmente esse é um procedimento tradicional a ser feito na resolução do oscilador harmônico. Isso aqui é só para que você consiga, né, para que você separe a parte que tem a unidade da parte que não tem. Não é necessário, mas fazer isso daqui enxuga um pouco as contas que vão passar a aparecer. Ok? Dado isso daqui, o que a gente vai obter vai ser P ao quadrado sobre M, aí agora vai aparecer o H barra ômega, porque esse termo daqui não tinha nem H barra nem ômega, mais M. Agora, esse ômega ao quadrado daqui, junto com um desses ômega, vai ficar simplesmente ômega aqui em cima. Como esse termo não tinha H barra no denominador. Então, vezes x quadrado. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou definir dois novos operadores adimensionais, um relacionado ao momento, outro relacionado à posição. Então, o que eu vou fazer primeiro de tudo é o seguinte, eu vou definir um vetor, eu vou definir um operador P, que eu vou diferenciar do momento por esse tracinho embaixo, que ele vai ser o quê? Ele vai ser raiz de 1 sobre mh barra ômega vezes o operador momento. E eu vou definir um operador x, também com uma perninha, para poder diferenciar desse operador x, que é o de posição, que vai ser raiz de m ômega h barra vezes o operador de posição. Ok? Esses caras aqui são adimensionais, né? Como é óbvio. Esse operador hamiltoniano, ele é energia e o resto, obviamente, não tem energia. Então, cada um desses termos é adimensional. De forma que a nossa hamiltoniana ela passa a ser escrita como H barra ômega dividido por 2, né, que multiplica P ao quadrado mais X ao quadrado. Então, quando eu defino esses dois caras, é só para que eu consiga enxugar e deixar esse cara daqui escrito de uma forma mais adequada. Ok? Reparem que esse tipo de procedimento que eu fiz até o momento,
ele é um procedimento que, a princípio, o P e o X poderiam não ser operadores. Esse cara daqui poderia ser a hamiltoniana clássica, que é um número, certo? Não é um operador. Então, assim, se eu faço esse procedimento que eu estou fazendo agora, antes ou depois de fazer a primeira quantização, dá na mesma. Agora, vamos pegar o caso da hamiltoniana clássica, ok? Então, esse cara daqui é a hamiltoniana operador, escrito em termos desse P e desse X operador. Agora, vamos supor que eu fizesse exatamente esse mesmo procedimento antes de fazer a primeira quantização. Ou seja, antes de levar a energia para o operador hamiltoniano, antes de levar o operador momento, a grandeza momento para o operador de momento, é a mesma coisa para a posição. O que a gente teria, se a gente fizesse isso, seria o seguinte. A gente teria que energia seria igual a h barra ômega sobre 2, que multiplica P ao quadrado mais X ao quadrado, sendo que esses caras aqui não seriam operadores, ok? As definições seriam as mesmas. Esse P daqui com a parte de baixo seria essa constante vezes a grandeza física momento, e a posição seria essa constante vezes a grandeza física posição. Esse cara daqui, ele pode ser escrito de uma maneira que, num primeiro momento, pode parecer totalmente sem sentido escrever dessa forma, mas que, no contexto quântico, é muito útil, por isso que eu vou introduzir aqui, que é o seguinte. Esse cara daqui, né, se você se recorda dos produtos notáveis, né, e recordando de que I ao quadrado, e você se recorda da identidade que I ao quadrado é igual a menos 1, esse cara daqui ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele pode ser escrito como x mais IP, que multiplica x menos IP. Ok? Se vocês fizerem o produto, né, daqui, se vocês fizerem o produto notável, vocês vão ver que vão obter isso daqui. Isso aqui é o produto de uma soma pela diferença. Então vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Porém, o segundo vai ter um i ao quadrado. Então, menos quadrado do segundo, o menos vai cortar com o menos do i ao quadrado e vai formar exatamente esse cara. O que a gente vai fazer para a nossa hamiltoniana do oscilador harmônico quântico é fazer exatamente esse procedimento. Escrever esses caras em termos de uma soma e uma subtração de x com IP. Agora, por que eu escrevi o análogo clássico antes da primeira quantização e não fiz direto com isso daqui? Pelo seguinte, é só para poder atentar uma coisa. Por que eu posso afirmar que esse cara daqui, né, essa soma de quadrados é igual a esse cara? Vamos lá, se a gente fizer o produto notável, o que a gente vai obter aqui? Ó? A gente vai obter x com x, x quadrado, menos i, x, P, certo? Que vai ser esse com esse cara. Agora, mais IPX. Aí aqui vai surgir agora mais o P quadrado, que vai ser esse cara com esse cara. No contexto da mecânica clássica, em que nem P nem X são operadores, no contexto que eles são somente funções, certo? Relacionados à grandeza, à grandeza posição e à grandeza momento, esses caras daqui, eles se cortam. Porque funções comutam à vontade, certo? O que não comutam são operadores. Porém, como esses caras aqui são operadores, reparem que eu não posso falar que esse cara é escrito desse mesmo jeito aqui que eu escrevi o análogo clássico, só que sem o chapéu. Por quê? Porque aqui aparece exatamente um termo que não comuta. Operadores x e p não comutam. Como é que a gente sabe que não comuta? Porque a gente sabe na mecânica quântica que x com p, o comutador de x com p, é igual a i h barra. Ou seja, para escrever esse p quadrado mais x quadrado em termos, levando em conta que eles são operadores, em termos desse jeito daqui que eu escrevi, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao comutador, ok? Qual que é a moral da história que eu posso falar aqui? Se eu escrevesse então x mais ip, que multiplica x menos ip, né, levando em conta que esses caras aqui são operadores, isso aqui daria o quê? Levando em conta essa linha de baixo que a gente chegou, certo? Isso aqui seria x quadrado mais p quadrado. Só que aí percebam, aqui vai aparecer mais i, e olha só, o mais i o quê? Comutador de, aqui aparece i que multiplica px menos xp. Então aqui vai aparecer um comutador de p com x. Ok? Como nós estamos habituados com operadores de x com p, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar aqui o sinal, porque a gente sabe que a gente pode inverter a ordem do comutador e inverter o sinal dele. Então eu posso colocar aqui menos, e aí eu inverto a ordem aqui, tanto do x quanto do p. Ou seja, tanto do x quanto do p. Por conta disso, se eu quiser escrever esse cara em termos, né, de um produto notável, estilo que a gente vê no ensino médio, o que eu tenho que escrever é que x quadrado, operador, mais p
quadrado operador não é simplesmente esse produto. Ele vai ser esse produto, então, x mais ip, que multiplica x menos ip. Agora, passa esse cara para o outro lado, mais i, comutador de x com p. Lembrando, esse comutador de x com p não é IH barra. Por quê? Porque IH barra, o operador de posição com de momento. Lembrando, esses caras aqui são definidos a menos dessas constantes, ok? Então, vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara, porque ele daqui vai ser útil para a gente. A gente vai acabar continuando usando esse cara para poder escrever a nossa hamiltoniana dessa forma mais adequada. Nesse primeiro momento pode não estar sendo visível o porquê da gente estar fazendo esse procedimento, mas como vai ficar evidente, é muito útil escrever desse jeito, ok? E o que a gente vai fazer aqui então a gente sabe que o comutador de x, aqui no caso sem a barrinha, né? A gente sabe que o comutador de x com p, ele vale IH barra. Agora, se a gente for voltar aqui para essas definições, né, dos nossos x e p com os pezinhos, né, o que a gente pode fazer é o seguinte, né, quanto é que seria então o comutador de x com p, né, só que esses novos x e p? Eu vou escrever esses caras em termos dessas constantes. Pela forma do computador, a gente sabe que a gente pode pegar essas constantes e colocar em evidência. Então, esse computador vai ser igual ao quê? Vai ser igual a raiz de m ômega h barra, que é o fator que vem do x, e 1 sobre m ômega h barra, que é o fator que vem do p. Comutador de x com p. E agora, realmente, o posição e o momento físico. Esses caras aqui, olha só, mh barra corta, e esse cara daqui a gente sabe que vai ser o quê? IH barra. Logo, esse computador vai dar o quê? 1 sobre h barra, porque aqui vai aparecer h barra ao quadrado dentro da raiz, vezes IH barra, o que nos leva à conclusão de que o comutador desses novos operadores adimensionais x e p é somente i. Então, ou seja, a gente já sabe aqui que ele vale i, e portanto a gente pode substituir nesse cara, né, para poder obter exatamente quem que vai ser esse x quadrado mais p quadrado. Então, o que a gente pode falar é que x quadrado, operador, mais p quadrado, esses novos operadores que nós definimos, eles vão ser iguais ao quê? Eles vão ser iguais a x mais ip, né, todos esses operadores com pezinho, certo? Aqui, x menos ip, todos os operadores, mais i ao quadrado, que é menos 1. Então, menos 1. Perceba aqui que, normalmente, né, como a gente viu, pelo menos nos casos anteriores, a primeira quantização a gente pega a parte clássica e quantiza para poder obter algumas relações. Perceba que no oscilador harmônico, já de cara, o formalismo quântico já nos diz uma pequena diferença que existe na parte clássica para a parte quântica. Por quê? Porque esse menos 1 que vai aparecer daqui, ele é uma característica que não aparece no caso clássico. Por quê? Porque no caso clássico, esses caras daqui se cortam porque não existem comutadores diferentes de zero, certo? Aqui no caso, essas grandezas só não comutam porque elas são operadores. E elas só são operadores pelo processo de quantização. Então, esse menos 1 daqui, ele tem até uma implicação interessante, que a gente vai discutir, que é a respeito do ponto zero da energia. Esse cara daqui já é uma implicação direta do formalismo quântico. Então, isso aqui já é uma característica direta das grandezas não comutarem, que é uma característica 100% do formalismo quântico. Dado isso tudo, a gente pode escrever, então, a nossa hamiltoniana, né, do sistema quântico, como sendo o quê? H barra ômega. Aí agora, aquele fator sobre 2, eu vou jogar proporcionalmente para esses dois caras daqui, ok? Aí vai ficar x mais ip, x menos ip, né, levando em conta todos esses caras aqui, tem chapéu e esse pezinho, né, para diferenciar dos que são relacionados a realmente, né, as grandezas, posição e momento, e aqui vai aparecer menos meio, porque eu estou pegando o meio daqui e estou jogando para esses dois. E aqui vai aparecer raiz de 2, raiz de 2. Então essa vai ser a nossa hamiltoniana. Vamos agora vamos dar nome aos bois agora. Esse cara daqui eu vou dar o nome de A. Por quê? Esse cara daqui é uma soma de operadores, não deixa de ser um operador. Então esse cara daqui é o que eu vou chamar do operador A. Como tanto x quanto p são autoadjuntos, são hermitianos, eles são iguais aos seus conjugados hermitianos, reparem que a única diferença desse termo para esse termo é que trocou i por menos i. Como x e p, né, tanto com o pé quanto sem o pé, eles são, né, autoadjuntos, vocês podem facilmente verificar que esse termo daqui é exatamente o mesmo operador A, só que o conjugado hermitiano dele.
Dessa forma, a gente consegue escrever, né, a nossa hamiltoniana de uma forma bem simples, que vai ser h barra ômega, que multiplica a adaga mais, menos meio. E vai ser, então, com essa hamiltoniana que nós vamos trabalhar. Então, ao invés da gente fazer o formalismo a partir de agora em termos de P e X, ou em termos de P, pezinho, né, com pé, e X com pé, a gente vai sempre escrever em termos dos nossos operadores A e adaga, que eles são extremamente úteis, né, como vou deixar evidente aqui, e eles facilitam enormemente o procedimento de obter, né, as soluções do nosso oscilador harmônico quântico. Então vamos lá. Dado que eu escrevi agora desse jeito, que eu fiz o procedimento matemático, vem a pergunta principal. Ok, mas por que a introdução desses operadores A e adaga melhora tanto a situação? Eu vou deixar claro aqui, eu vou querer deixar isso claro antes de começar a falar quais são as propriedades desses operadores. Porque, claro, se a gente vai trabalhar com esses operadores ao invés de X e P, a gente vai ter que saber como é que é o comportamento deles, ou seja, como é que valem os comutadores, como é que é a ação dele em estados gerais e por aí vai, ok? Ou seja, a gente vai ter que determinar exatamente quem são esses caras. Porém, uma coisa que eu já gostaria de deixar claro é o seguinte. Nós temos duas hamiltonianas que são iguais, certo? A primeira delas, que é o nosso querido P ao quadrado sobre 2m mais m ômega 2 sobre 2 vezes o operador x ao quadrado, e a outra hamiltoniana, que a gente obteve agora, né, depois de fazer essas mudanças de coordenada, né, mudanças de operadores e tudo, a gente vai ter essa segunda hamiltoniana, que é h barra ômega, que multiplica a adaga menos meio. Agora, por que a gente fez essa mudança? A gente fez, como eu disse, a gente fez essa mudança porque é muito útil, facilita a descrição do problema. Agora, por que esse cara é mais fácil de trabalhar do que esse cara daqui, ok? A razão para isso, ela é muito simples, ok? Primeiro de tudo, esse cara daqui, se a gente for escrever de forma geral, né, em termos, né, levando em conta que isso aqui é um operador, isso aqui é o quê? H barra ômega, a adaga, menos, obviamente, aqui, né, aqui é um abuso de linguagem escrever meio, porque na verdade o que aqui estaria escrito formalmente falando é h barra sobre 2 vezes identidade, certo? Porque a hamiltoniana é um operador, então quando tem um número, está embutido aqui, né, tá já pressuposto que aqui existe a identidade. Obviamente, o operador identidade é o operador mais simples que a gente tem, né, para poder trabalhar. Então, para eu falar que é mais fácil trabalhar com esse cara, né, com essa hamiltoniana escrito do A e o adaga, ao invés dessa hamiltoniana escrito com P e X, a justificativa tem que ser dada em termos de por que esse termo é mais agradável de se trabalhar do que com esse cara todo. Quando a gente escreve a hamiltoniana dessa forma, a gente tem dois operadores nela com comportamentos totalmente diferentes. A gente tem tanto aqui, né, o nosso P quanto o nosso X. Nós sabemos que o comutador de P com X, então comutador, né, de P com X, ou de X com P para poder ficar mais na forma com que a gente estava trabalhando, isso aqui é diferente de zero. O que significa? Significa que os autoestados de P não são iguais aos autoestados de X, certo? Não são os mesmos estados que diagonalizam as duas matrizes. O que significa que você determinar quais são os φn que são autoestados desse cara é um procedimento difícil, porque você tem que encontrar quem são os estados que diagonalizam uma soma de operadores com natureza muito diferente. Então a soma desses caras não tem uma natureza trivialmente perceptível. Não é simples de analisar a soma de operadores, principalmente os operadores ao quadrado, que tem natureza tão diferente. Quando a gente escreve a hamiltoniana desse jeito, repare o seguinte, por mais que aqui apareçam dois operadores, percebam que toda vez que você tem dois operadores, eu vou até escrever B para não pensar que é o A. Toda vez que você tem o B, ele pode ser autoadjunto ou não. Toda vez que você escreve B, B daga ou B daga B, faça o exercíciozinho. Tire o conjugado hermitiano desse cara. Quando vocês tirarem os conjugados hermitianos, vocês vão ver que os conjugados hermitianos são iguais a eles próprios. Ou seja, todo operador que ele, aplicado a ele, complexo conjugado, toda vez que você tiver uma coisa desse tipo, você vai ter um operador autoadjunto. Quando a gente escreve a hamiltoniana desse jeito, olha só como é que ela fica. A gente chega aqui, a hamiltoniana ela vai ser igual a h barra ômega vezes um operador autoadjunto menos h barra ômega sobre 2 vezes a identidade. Percebam o seguinte, a identidade ela dá bem com todo mundo. Como eu disse há um tempo atrás, né, algumas aulas atrás, a matriz identidade ela é a única matriz, né, o operador ou identidade ele tem sempre a mesma forma em todas as bases.
O que significa isso? Significa que qualquer estado, pode ser qualquer um que você imagine, todo estado, seja lá qual você imagine, é um autoestado da identidade. Por quê? Identidade aplicada a qualquer estado é sempre o próprio estado. Então, qualquer estado físico, qualquer estado que você imaginar, é sempre um autoestado da identidade com autovalor 1. Então, perceba que antes, nessa forma que era escrita hamiltoniana, a gente tinha dois operadores com autoestados totalmente distintos. Então, a gente tinha que tentar encontrar estados que não eram autoestados nem de x, nem de p, mas que seriam o autoestado da mistura de operadores com natureza diferente, o que dificulta o problema. Aqui, o nosso problema, quando a gente escreve hamiltoniano desse jeito, a gente troca o problema para determinar autoestados φn que sejam autoestados somente desse cara. Por quê? Porque eles são se a gente encontra φn que são autoestados desse A dagger, ou A dagger A também, que vai ser na verdade o que a gente vai acabar utilizando, mata o problema, porque eu sei que esses autoestados também são autoestados da identidade. Porque todo mundo é autoestado da identidade. Então eu simplifico o problema. Eu passo a ter que me preocupar não com dois operadores com natureza distinta. Eu passo a ter que me preocupar somente com um único operador. Então é por isso que facilita tanto o problema trabalhar desse jeito. Toda vez que você tem um hamiltoniano, que é uma soma de termos com operadores de natureza totalmente distinta uma das outras, é muito estratégico e é até muitas vezes incentivado que você procure uma forma de escrever esse hamiltoniano em termos de um único operador, ou em termos de operadores que o comutador deles é diferente de zero, para que você possa procurar autoestado somente de um dos termos. Porque se você encontra de um e os autoestados são iguais, basta você encontrar os autoestados de uma das partes do hamiltoniano, como esse caso, que do resto vai ser determinado. Então é por isso que nós introduzimos esse A e A dagger. Bom, levando em conta que agora a gente vai passar a trabalhar com A e com A dagger, obviamente eu acho que tem sido claro ao longo desse curso que é importante que a gente saiba as relações de comutação dele. Não só é importante no ponto de vista formal, quanto a gente também vai usar esses comutadores para poder obter exatamente os autoestados, para poder ter um comportamento de quais são as soluções, né, as soluções estacionárias com energia, né, definida do hamiltoniano, para que a gente possa obter a solução completa do oscilador harmônico. Então os comutadores são úteis não só formalmente, como vão ser muito úteis na prática para a gente. Bom, então vamos lá. Se a gente escreveu a nossa hamiltoniana como sendo h barra ômega, que multiplica A dagger, menos meio, o que a gente vai ter que fazer agora? Qual que é o comutador de A com A dagger, ok? É muito provável que a partir de agora eu pare de escrever o chapéu nesses As, né? Porque, enfim, né, é chapéu o tempo inteiro. Eu acho que fica claro para todo mundo que esse A vai ser sempre operador, certo? Eu nunca vou escrever um A que não seja operador. Mas, bom, aqui o que a gente faz? A gente usa as definições desses caras, do A e do A dagger. Então, esse cara daqui vai ser comutador de quê? Vai ser comutador de x com mais ip, que é a definição do A dividido por raiz de 2. Esse cara, né, com o x menos ip dividido por raiz de 2. Então, esse cara que a gente vai ter que calcular. A gente sabe os comutadores de x com p, esses x e esses p's, certo? Que são os com perninha. Então, vai ficar fácil de poder fazer essa conta. Então, olha só, o meio ele vem para fora, certo? Aqui tem 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2, fatora. E esse cara daqui, olha só, vão aparecer alguns comutadores. Então, vai aparecer, ó, comutador de x com x, que dá 0, vai acontecer de p com p, que dá 0, mas vão aparecer de x com p. Então, vai aparecer comutador de, ó, vai aparecer aqui, x com menos ip, ou seja, menos i, comutador de x com p. Aí agora, i positivo, comutador de p com x. Então, comutador de p com x. Ok? Vamos lá, esses caras daqui, né? Esse cara a gente calculou, a gente viu que isso vale i. Como esse cara daqui está invertido, né? Ou seja, ele vai valer menos i. Então aqui nós temos que o nosso comutador vai valer meio de i com menos i vai dar menos i ao quadrado, que é 1. Menos i com i vai dar menos i ao quadrado, que é 1. Então, mais 1. Logo, isso aqui é igual a 1. Então, primeira relação, nós temos que o comutador de A com A dagger vai ser igual a 1, ok? Eu vou definir aqui um operador que, nesse primeiro momento, eu vou realmente só definir, né? Obviamente não vai ficar claro nesse momento por que eu estou definindo ele desse jeito, mas que vai ficar claro, né, com o passar das aulas, que é o seguinte. Como eu disse, qualquer operador que você colocar, ele e o seu
conjugado hermitiano, ou o contrário, ou na ordem contrária, isso sempre vai ser um operador autoadjunto, certo? Por consequência, né, obviamente o A não é um operador autoadjunto, então relembrando, esse A não diz respeito a nenhuma grandeza física que possa ser mensurável. Não significa que ele não tem interpretação, mais pra frente eu vou falar a interpretação dele, que é bem interessante também, mas ele não pode ser interpretado como uma grandeza física. Por quê? Porque ele não é igual ao seu conjugado hermitiano. Senão esse cara daqui deveria ser zero, certo? O comutador de um operador com o seu conjugado hermitiano ser diferente de zero já implica de cara que são operadores diferentes. Portanto, não é autoadjunto. Porém, eu vou definir um operador que vai ser A dagger A, certo? Eu vou definir, ou seja, tipo esse cara, só que com a ordem invertida. Eu vou chamar esse cara de um operador N, que é o que a gente chama de operador número. Né? O nome operador número não é, enfim, não é nenhuma surpresa que vai estar relacionada ao número de alguma coisa, né? Mas vai ficar claro com o passar do tempo. Né, de forma que o nosso hamiltoniano, a gente pode escrever ele agora em termos do operador número. Né, que é o seguinte, aqui antes de escrever ele, a gente tem então esse A dagger. Eu gostaria de trocar esse cara por alguma coisa relacionada ao A dagger A. O que eu vou fazer? Eu uso a própria definição do comutador. Como a gente viu, A dagger menos A dagger A é igual a 1. Definição do comutador. Certo? Definição do comutador. Consequentemente, se o nosso hamiltoniano está escrito em termos de A dagger, eu isolo o outro, vai ficar A dagger é igual a dagger A mais 1. Se eu pego esse cara e substituo ele aqui em cima, esse mais 1 vai subtrair desse menos meio e vai formar mais meio. Por consequência, nós vamos ter o nosso hamiltoniano escrito como H barra ômega, A dagger A mais meio, ou de forma mais estratégica, o nosso operador hamiltoniano vai ser H barra ômega, que multiplica operador número mais meio. Veja como é que o nosso problema foi extremamente simplificado. Agora, ao invés da gente ter que determinar, né, os autoestados, as soluções para a hamiltoniana do oscilador harmônico, em vez da gente ter que escrever isso em termos de x e p, que são operadores complicados, porque eles têm enfim, a gente tem infinito, a gente tem um contínuo, né, de posições e momentos possíveis de ser medidos, então esses operadores eles não são triviais. Além disso, né, eles têm natureza totalmente diferente, eles não comutam, eu teria que achar autoestados relacionados aos dois somados com eles ao quadrado. Eu vou trocar tudo isso para a determinação de autoestados desse operador N, que é uma coisa extremamente mais fácil. Por quê? Porque é apenas um único operador, certo? Então, o nosso hamiltoniano escrito desse jeito, né, eu espero que até aqui, né, dado tudo isso que eu comentei, eu espero que seja claro que esse hamiltoniano, agora o problema vira outro, né, fica muito mais simples. Porém, como a gente também está introduzindo, né, o nosso operador número, a gente sabe que o comutador, né, das grandezas que a gente está trabalhando são sempre importantes de ser determinados. Então, naturalmente, se a gente está trabalhando tanto com A quanto com A dagger, e a gente definiu o operador número, vale a pena a gente saber quanto é que vai nos comutadores, né, dos operadores números com o A e o A dagger, porque é esse cara daqui que a gente também vai usar para entender um pouquinho a natureza das soluções do oscilador harmônico. Por consequência, né, vamos calcular então quais são esses comutadores. Então, os dois comutadores que a gente vai ter que calcular é N com A e depois N com A dagger, ok? Nesse momento eu vou tirar o chapéu desses caras para não ter que ficar escrevendo chapéu o tempo inteiro. Então vamos lá, quem que é o comutador desse cara? O comutador de N com A é o quê? É o comutador de definição do N, que é A dagger A com A. Agora, olha só, nós temos um comutador, sendo que um dos operadores é uma junção de outros dois. Se vocês voltarem nas regrinhas do comutador dadas na segunda aula, a gente vai ter que isso daqui é A dagger, que multiplica comutador de A com A, mais comutador de A dagger com A, vezes o operador A. Esse cara daqui, evidentemente, é zero, porque todo operador comuta consigo mesmo. E esse cara daqui, olha só, a gente acabou de calcular o comutador de A com A dagger, que dá 1. Se esse aqui está com a ordem invertida, então esse cara daqui é menos 1, certo? Ou seja, o que a gente tem aqui é que esse nosso comutador, né, o comutador de N com A, vai ser igual. Esse termo é zero, então vai ser igual a menos A. E agora o que a gente tem que determinar, então, é comutador de N com A dagger. Okay? Que é a outra combinação possível para a gente pegar os comutadores. Mesma coisa, a gente escreve o N em termos, né, da sua própria definição. Então vai ser o comutador de A dagger A com A dagger,
pegando as regrinhas, né, de como é que esse computador é escrito, né, a gente vai ter que esse cara daqui vai ser adaga, computador de A com adaga, mais computador de A de adaga com A, vezes o A, aqui com adaga. O que vai acontecer? Esse cara daqui é zero, todo operador comuta consigo mesmo. E esse cara daqui vale quanto? Esse cara daqui vale 1. Então esse cara vale adaga. Então aqui, né, eu vou colocar os computadores que nos interessam. Então o nosso problema a partir de agora vai ser resolver, né, a hamiltoniana H barra ômega, N mais meio, né, sendo que o N, a definição do N é adaga A, e sendo que a gente tem que os computadores de A com adaga vai valer 1, e os computadores de N com A valem menos A, e os computadores de N com adaga vai valer adaga. Ou seja, aqui temos em mãos tudo que a gente precisa. A gente tem escrito aqui a nossa hamiltoniana, né? A gente sabe qual é a forma dela. A gente sabe também, inclusive, quais são os computadores de todos os operadores que aparecem nessa descrição do nosso problema. Então, a partir de agora, né, o que a gente vai fazer vai ser, então, determinar quais são as funções, as autofunções do operador hamiltoniano. Ou seja, quais são as soluções do oscilador harmônico com energia bem definida. Né? Porque a gente sabe que se a gente determinar esses caras, por exemplo, a gente consegue determinar qualquer estado. Porque qualquer estado é uma superposição dos autoestados do hamiltoniano, já que o hamiltoniano é o operador autoadjunto, e, portanto, seus autoestados, né, correspondem ao operador físico. Nesse caso daqui, né, do oscilador harmônico, a gente já resolve direto em termos dos autoestados do hamiltoniano. Não foi igual, por exemplo, ao spin meio. No spin meio, a gente escreveu os primeiros estados como sendo aqueles, né, caracterizados pelas projeções de spin. A questão é que a gente começa definindo, né, os spins não com a energia, diferentemente do oscilador harmônico. A gente começa definindo o oscilador harmônico na quântica pela energia. Por isso que a gente vai escrever a solução do nosso estado em termos dos autoestados da energia. No caso do spin meio, a gente só não fez isso porque primeiro a gente definiu as projeções de spin, né, as medições das projeções, e como esses foram os primeiros operadores relacionados a spin meio, a gente definiu os estados em termos deles. E aí depois a gente fez a evolução temporal. Então é só justificando de por que no caso do oscilador harmônico a gente está fazendo primeiro em termos da hamiltoniana. Porque a nossa definição de um oscilador harmônico é dado diretamente em termos da energia, do hamiltoniano. Por isso que a gente está pegando a solução diretamente daqui. O que até é estratégico, já que pegando as soluções desse cara, as evoluções temporais vão até ser obtidas de forma bem mais trivial.